Irmãos, então hoje nós trataremos o capítulo 6 da nossa confissão de fé. Eu estarei fazendo ele em duas partes. Creio que a semana que vem eu finalizo. E hoje falaremos a primeira parte do capítulo 6, que vai tratar sobre a queda do homem, o pecado e a sua punição. Então, no parágrafo 1 da nossa confissão de fé diz assim: Deus criou o homem justo e perfeito. Ele deu uma lei justa que lhe seria para a vida se guardasse ou para a morte se a desobedecesse. Então, Deus, ele cria o homem no Éden, Adão e Eva, justos e perfeitos. E ele dá uma lei justa para eles, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores poderiam comer, mas daquela árvore exclusiva não deveriam comer, eram proibidos de comer. Então nós vemos que é uma lei justa. Todas podem, somente uma não pode. Talvez se fosse ao contrário, somente uma pode, e nenhuma das outras poderia ser injusto. Mas nós vemos que é justo. Uma única árvore não poderia comer. Então, até a lei, quando Deus fez a primeira lei para a obediência, nós vemos que é uma lei justa. De toda árvore poderia, mas somente de uma, não. E se eles obedecessem, seria para a vida. Mas se não, seria para a morte. É o que diz em Gênesis 2, 16 e 17. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus cria então o ser humano, homem e mulher, dotados de uma alma racional e imortal. Nós já estudamos isso. Quando Deus faz o homem, ele faz o homem racional, inteligente. Aquela história de homem das cavernas não existe. Então Deus cria o homem já racional, com inteligência, que entendia o que Deus havia determinado. E imortal, ou seja, a partir do momento em que o homem nascesse, ele não mais morreria, seria eterno. Morreria espiritualmente. E os adequou perfeitamente para a vida para Deus, para a qual foram criados. Então, quando Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, ele faz o homem de forma em que o homem ele foi adequado de uma forma perfeita para uma vida para Deus. Então, o homem ele foi feito para viver para Deus. É para isso que eles foram criados. Então, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, o que seria? Em conhecimento, retidão, verdadeira santidade, possuindo a lei de Deus inscrita em seus corações e o poder para cumpri-la. Então, Deus fez o homem perfeito. O homem com entendimento, imortal, adequado para uma vida para com Ele, segundo a imagem dele, ou seja, com conhecimento, um homem que era reto, que tinha a verdadeira santidade, que possuía a lei de Deus no seu coração e o poder para cumpri-la. Foi assim que Deus então fez o homem. Mesmo assim, Deus tendo feito o homem bom, o homem ele não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir a Eva. E esta seduziu Adão, que sem ser compelido, ou seja, forçado, ele transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer o fruto proibido. Então o homem, mesmo tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele não manteve por muito tempo essa sua honra. E o que acontece? Satanás, então, com astúcia, ele seduz Eva, e a Eva vai seduzir Adão. E Adão, de uma forma voluntária,
Você vê que Adão ele não foi obrigado a comer, ninguém ordenou ele a comer, ninguém forçou ele a comer, a pecar do fruto proibido. Mas ele voluntariamente, ele transgride a lei de Deus. Então em Gênesis 3, 12 e 13 diz assim: Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, como a nossa confissão diz, a serpente seduziu a Eva. Então a serpente engana a Eva e ela come, e ela então seduz Adão, e Adão voluntariamente também come do fruto. Em 2 Coríntios 11, 3 diz assim: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, aqui mostra mais uma vez que a serpente enganou a Eva. De acordo então com o seu conselho sábio, o conselho de Deus, que é sábio e santo, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito de seu propósito, mesmo isso, ele usaria para a sua própria glória. Então, a queda do homem, ela não foi algo fora dos planos de Deus. Muitas pessoas, elas acham que Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram, que saiu fora do controle dos planos de Deus e tudo mais. Mas até a queda, o pecado, ele estava dentro do plano de Deus, dentro dos decretos divinos. E a queda, mesmo sendo algo mal, mesmo assim, Deus usaria a queda para a sua própria glória. Então, quando nós lemos nas Escrituras, no caso de Apocalipse 13, 8, diz assim: Todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, a Bíblia, ela já nos mostra que antes de Deus criar o mundo, já estava determinado que Cristo seria morto, crucificado, antes da criação do mundo, mostrando para nós que a queda do homem, de Adão e Eva, era algo que já estava predeterminado por Deus a acontecer. Então, quando Adão peca, isso já estava tudo dentro dos planos divinos. E tudo isso seria feito para a glória de Deus. Então, antes da criação, o Senhor Jesus Cristo já havia se entregado na cruz pelo seu povo. Então, quando nós falamos que tudo isso Deus usaria para a sua glória, o que significa? Significa que se não fosse a queda, nós não conheceríamos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, entre outros diversos atributos dele. Se não houvesse a queda, nós nunca iríamos conhecer de uma forma profunda o que é a graça. Porque a graça, ela só pode ser experimentada depois do pecado, quando nós reconhecemos a nossa miséria. Então ali nós vemos a graça de Deus em nos salvar. Nós vemos o amor de Deus em nos salvar. Nós vemos a misericórdia de Deus em nos salvar. Então isso só é disposto para nós depois da queda.
Da mesma forma, a justiça de Deus. Quando Deus age com a justiça dele, quando Deus age com a ira dele sobre os pecadores, sobre o pecado, nós também só conseguimos ver essa parte da justiça de Deus após a queda. Então, mesmo a queda sendo algo mal, já estava planejada por Deus, e essa queda seria para mostrar a glória de Deus. Deus, então, agora ele é glorificado ao salvar pecadores por graça, mas Deus continua sendo glorificado ao condenar pecadores por sua justiça. Então, a queda, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar o quê? A glória do Senhor de uma forma mais profunda para todos nós. Por esse pecado, nossos primeiros pais, eles decaíram da condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos. E por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado. É o que diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando o homem peca, Adão peca, não somente ele peca, mas todos nós agora nos tornamos pecadores. Então, todos pecaram. E o pecado, ele não machucou o homem. O pecado, ele matou o homem. Porque todos nós fomos mortos no pecado. Então, quando Adão peca, o pecado de Adão, ele recorre agora sobre todos os homens. Todos nós, então, agora, todos os que nasceram de Adão, são pecadores. Nós não pecamos para nos tornar pecadores. Nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. E o pecado nosso, da humanidade, quando nós nascemos, nós não nascemos machucados pelo pecado. Nós nascemos mortos no pecado. Então, as crianças nascem mortas no pecado. Elas já nascem pecadoras, nascem separadas de Deus. Elas não nascem como cristãs, como pessoas salvas. Todos pecaram. Então, todos nascem, todos carregam o pecado de Adão. É por isso que a Bíblia fala que todos pecaram. Não foram só os adultos, foram todos. Assim como em um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim passou a todos os homens. Então todos se tornaram mortos nos pecados. Vamos entender. Então o apóstolo Paulo, ele não acreditava que os seres humanos são basicamente pessoas boas que fazem coisas ruins. É o pensamento hoje da nossa humanidade, da sociedade. O que eles dizem? Nós somos pessoas boas, mas que pecamos, fazemos coisas ruins, falhamos, erramos, mas não é isso o que a Bíblia ensina. Os capítulos iniciais da epístola, da carta aos Romanos, são dedicados à proposição de que, com exceção de Jesus, todo ser humano é por natureza injusto, culpado e merecedor de morte. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, conclui Paulo em Romanos 3:9. Então, nós todos somos pecadores maus por natureza. Se existe algum bem em nós, alguma bondade, algo que nós fazemos de bom, não veio de nós, veio da ação de Deus em nós, ou na humanidade. Quando nós olhamos na nossa humanidade pessoas fazendo algum tipo de bem, isso chama-se graça de Deus, para Deus preservar a sua criação. Mas isso propriamente dito não vem do homem, não vem de nós.
Se nós olharmos profundamente o nosso coração, nós vamos ver quão mal nós somos e que se Deus ele não nos der do Espírito dele, nós abrimos uma jaula e saímos para fazer toda a prática de maldade possível que estiver ao nosso alcance. Nós só não fazemos isso porque o Espírito de Deus não nos permite fazer isso. Mas se Deus abrisse mão de nós, de qualquer pessoa, o homem faria maldades inexplicáveis. É o que nós vemos em nossa sociedade, de certos crimes, pecados que ocorrem, que a gente pensa, né, como alguém pode fazer essa barbaridade, roubar isso, né, fazer tanto mal assim. Por quê? Deus abre, Deus tira a mão e deixa o homem andar no seu próprio caminho. E é isso que acontece quando nós vemos a maldade no homem. Porque todos estão debaixo do pecado. A nossa confissão também diz que estão todos totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Como diz em Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a sua consciência, como a consciência deles estão corrompidas. Então, hoje, nós temos a pureza porque Deus nos salvou, por meio da obra do Espírito Santo. Mas antes, quando nós éramos descrentes, ímpios, mundanos, nós vivíamos em uma impureza, para nós nada era puro. A nossa consciência era totalmente corrompida. Em Gênesis 6,5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, isso é o homem. Maldade. E continuamente mal todo o desígnio do coração. Totalmente corrompido em todas as faculdades, partes do nosso corpo e da nossa alma. Jeremias 17,9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, esse é o homem. Nós somos desesperadamente, como fala ali, corrupto o nosso coração. A gente pode analisar isso pela própria política, hoje do nosso país. Né? O tamanho da corrupção. Isso vem por quê? Porque Deus deixa o homem andar no seu próprio caminho. Então, as pessoas, elas mergulham no pecado, mergulham na corrupção, roubam até não ter onde colocar o dinheiro, nunca vão usar aquele dinheiro, mas continuam roubando, fazendo mal. Porque o homem, ele é corrupto por natureza, e mal o desígnio. De vez de fazer o bem, tem a oportunidade. Olha que interessante. Todos têm a oportunidade de fazer o bem e fazer o mal. Nós vamos observar que as pessoas, elas vão colocando sempre a sua prioridade em fazer o mal. Por quê? Porque o homem é pecador. Nós somos pecadores. E era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Totalmente corrompido. Vamos ver, vamos abrir aí em Romanos 3. Vamos ler do 10 ao 19. Eu queria pedir para o irmão que lê bem alto, pudesse ler para nós. Romanos 3, do 10 ao 11. O irmão pudesse ler para nós bem alto. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcra aberta. Com a língua os engana. Veneno de vida está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar. Seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Então aqui é Paulo falando, em Romanos capítulo 3, e ele fala isso para nós. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, nem quem busque a Deus. Mas todos se extraviaram. Todo mundo seja culpável perante Deus. Então aqui nós observamos que todos os homens pecaram, e o pecado, ele afetou toda a humanidade. Todos os que nasceram, todos os homens que passaram por essa terra, eles são o quê? Pecadores. Eles estão debaixo do pecado. Não há justo, não há nenhum sequer. Mostrando que todos estão totalmente corrompidos em todas as suas vidas. Como que diz, olha, a garganta é um sepulcro aberto. Ó, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Quando usam a língua, usam como engano e veneno. A boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés, né, o que nós vamos fazer, estamos o quê? Para derramar sangue. O nosso caminho é destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor diante dos olhos. O que mostra para nós a queda do homem, o pecado, como que o pecado, ele afetou toda a humanidade. E todos, então, são pecadores. Então, essa história, eu sou pecador, mas eu sou melhor que o outro, né? Não sou tão pecador assim, o outro é pior do que eu sou melhor do que o outro, menos pecador. Isso para Deus não é válido. Todos são igualmente pecadores. Todos carecem igualmente da graça e da glória de Deus. Parágrafo 3 diz assim: sendo eles os ancestrais, Adão e Eva, os nossos ancestrais, e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado de Adão foi imputada, colocada sobre toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes. Então, vamos entender um pouco sobre esse termo técnico de imputação. Então, um termo teológico que descreve a transação envolvendo o representante e o representado é imputação. O pecado de Adão é imputado, contabilizado, computado a todos o que ele representa. Então, Adão, ele é o representante, foi criado como o representante de toda a humanidade. Então, Adão, por ser o representante, ele, ao pecar, o pecado de Adão, ele é colocado sobre todos aqueles que ele representa, todos os homens. Como resultado dessa transação, todos os que estão em Adão entram em condenação. Quer dizer, eles são passíveis de justiça divina por conta do pecado de Adão, imputado a eles. Por outro lado, a justiça de Cristo é imputada a todos o que ele representa. Como resultado dessa transação, todos os que estão em Cristo são então justificados, perdoados dos pecados. Deus os conta como justos, não por qualquer coisa que eles tenham feito,
estão fazendo ou um dia farão. Deus justifica pecadores somente com base na perfeita obediência e completa satisfação de Cristo, que Deus imputa a eles e que eles recebem pela fé somente. Então, aqui nós vamos entender que a culpa do pecado, ela é imputada a todas as pessoas, pois Adão, ele é o representante de toda a humanidade. Então, Adão, por ser o representante de toda a humanidade, ao ele pecar, todos os seus descendentes pecam nele. Da mesma forma que em Cristo, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós também recebemos o perdão do pecado pelos méritos de Cristo. Somos condenados pelo demérito de Adão, mas somos salvos pelo mérito de Cristo. É o que nós chamamos de dupla imputação. Na cruz, Jesus, ele carrega os nossos pecados. É o que nós chamamos, Jesus, é imputado a Jesus o nosso pecado. Na cruz, Jesus imputa em nós a sua justiça. Então, os nossos pecados são colocados em Cristo e a justiça de Cristo é colocada em nós. Romanos 5, versículo 12, 17 a 19 diz assim: portanto, assim como por um só homem, que homem? Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Paulo vai falar sobre isso. Em Adão entra o pecado à morte, e esse pecado à morte passa-se a todos os homens. Pela ofensa de um, de Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte. Então foi por Adão. Por meio da ofensa de Adão, por meio de Adão, reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio também de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, pela ofensa e pecado de Adão, reina a morte. Mas pela obediência de um só, Jesus, reina a graça, a justiça e a vida. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, novamente, Adão é o representante. Por isso, por uma só ofensa, o pecado de Adão, veio juízo sobre alguns? Não, sobre todos os homens, para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, mostrando que o pecado de Adão foi imputado, colocado em toda a humanidade, em todos os homens, e que a justiça de Cristo também ela é colocada agora em todos aqueles que creem nele. Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 15, 21, 22, 45 e 49. Visto que a morte veio por um homem. Então a morte, ela veio por um homem. Que homem? Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que homem? Jesus Cristo. Por quê? Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Adão, todos morrem. Em Adão, todos recebem a punição pelo pecado, a condenação eterna, a morte.
Mas da mesma forma que em Cristo, agora todos que estão em Cristo receberão vida, como está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus é chamado de último Adão, ou segundo Adão. Porém, o último Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão, ele foi uma alma vivente. Mas agora o segundo Adão, o último Adão, ele agora é quem dá vida a todos os outros. Ele é o espírito vivificante. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então, em Adão, todos morrem. E em Cristo, todos são vivificados. Pecando Adão, todo o gênero humano pecou nele. Porque ele era o cabeça natural e federal, representativo de toda a humanidade. Então, ele, como representante de toda a humanidade, todos, então, nele pecam. Se foi justo que caíssemos pela desobediência do primeiro Adão, é igualmente justo que nos levantemos pela obediência do segundo Adão, Jesus Cristo. Em Adão, tornamos-nos pecadores. Em Cristo, somos justificados e santificados. E, por conseguinte, ficamos libertos do pecado. Então, todos pecam em Adão, porque Adão, ele é o representante de toda a humanidade. Agora, quando nós cremos em Cristo, nós então recebemos o perdão de todos os nossos pecados, porque Cristo, ele é chamado de segundo Adão, ou o último Adão. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, que é manter a sua santidade, a sua retidão e sua obediência, o segundo Adão conseguiu perfeitamente. E agora, por meio dele, que o homem pode ter vida. É por isso que ninguém pode ser salvo fora de Cristo. Porque todos são descendentes de Adão. E se todos são descendentes de Adão, todos estão mortos em pecados como Adão. E em Adão não há vida eterna. Por mais que a pessoa faça boas obras, por mais que ela tenha uma boa religiosidade, por mais que ela busque méritos em sua vida e se esforce para seus méritos, por mais que ela tente fazer tudo, ela nunca poderá ser salva por causa disso. Porque em Adão, todos estão mortos em seus pecados. É por isso que o Senhor Jesus Cristo veio, para dar a vida eterna a todos aqueles que nele crêem. A salvação, ela só pode ser obtida por meio de Cristo. E nós não podemos perder isso de vista em nós. E acostumarmos com isso. E muitas vezes nós nos acostumamos a falar que somos pecadores. Não, eu sei que eu sou pecador. Mas nós não entendemos a gravidade do nosso pecado. Somos pecadores a ponto de sermos miseráveis e não termos como entrar no céu por nada que viermos a fazer. Está fechada as portas do céu para todos os homens. Adão, ele pecou um único pecado. Um único pecado já foi suficiente para ele ser expulso do paraíso. Por isso, nenhum de nós conseguiremos retornar ao paraíso por bondades que viermos a fazer ou por qualquer outro tipo de prática religiosa. Nós devemos esquecer disso. Não podemos ser salvos por isso. E sim somente pelos méritos de Cristo. Cristo é o único que pode nos salvar. É o único que pode nos dar a vida eterna. As portas dos céus estarão abertas, não porque eu vim à igreja, não porque eu batizei, não porque eu participei da ceia,
não porque eu era membro de uma igreja, não, por causa dos méritos e da cruz de Cristo. As portas do céu só estarão abertas por causa de Cristo. Deus só nos conhecerá por causa de Cristo, não por outra causa, por eu ser da igreja batista reformada, não, somente por causa de Cristo. E nós não podemos tirar os olhos disso, de Cristo. Somente em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós somos então justificados, santificados e libertos do pecado. Por nascimento, nós somos pecadores, visto que todos são concebidos em pecado e são, por natureza, filhos da ira. Estamos debaixo da ira, porque Deus odeia tanto o pecado como o pecador. Pecadores não entram no céu, porque estão debaixo da ira de Deus. Então todo mundo está debaixo da ira de Deus. Como diz Salmo 51:5, Davi falando: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nascem em pecado. Jó diz assim, 14:4: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Todos nós somos imundos, pecadores. E ninguém pode tirar coisas boas da onde está imundo. Tudo continua sujo. Até as nossas boas obras são sujas, se não houver a mediação de Cristo. Então ninguém pode tirar coisas boas de pecado, do imundo. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Como nós andamos antes? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então nós éramos o quê? Filhos da ira. Por que éramos filhos da ira? Porque estávamos em desobediência a Deus. Nós não tínhamos Cristo em nossa vida. Então todos estavam como filhos da ira, prontos a serem condenados pelos seus pecados. Mas Deus o quê? Ele nos salvou. Então, por nascimento, todos são maus, todos são pecadores e todos estão debaixo da ira de Deus. O pecado de Adão, ele corrompe toda a humanidade. Todos são filhos da ira. Sem Cristo, ninguém será salvo. Nós, então, os homens, em pecados, pela queda, são todos escravos do pecado e passíveis de morte. Romanos 6, 20 e o 23. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Nós éramos o quê? Escravos do pecado. E o salário do pecado é a morte. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos pecaram. Éramos escravos do pecado. E a consequência do pecado é a morte. E estamos todos sujeitos às misérias espirituais, temporais e eternais, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber,
o diabo, e livrasse a todos que, por pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então foi por meio da morte do Senhor Jesus que o poder dessa morte, ela foi destruída na nossa vida. Nós que estávamos escravos, sujeitos à escravidão por toda a nossa vida, nós agora fomos livres da morte, da condenação eterna. 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus, ele é o único que pode nos livrar da ira vindoura. Todos nós somos sujeitos às misérias espirituais, temporais e eternais, a menos que o Senhor nos liberte. Por isso que só o Senhor Jesus tem poder, autoridade para nos livrar da ira vindoura. Somente em Jesus nós não temos mais condenação. Cristo, ele é condenado em nosso lugar. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna, a libertação dessa condenação. Nós somos livres da condenação. Quando nós cremos nele, nos arrependemos dos pecados e colocamos a nossa fé em Cristo, nós então somos livres, perdoados de toda a condenação. É por isso que todos aqueles que estão em Cristo não serão condenados, mas serão salvos. A conclusão para nós desse estudo hoje. Adão, como nosso representante de toda a humanidade, ao pecar, todos se tornam pecadores em Adão. Adão, como representante, ele peca. Todos nós, por natureza, somos filhos de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós viemos de Adão, dos nossos primeiros pais. Então, por causa disso, todos então são pecadores em Adão. O pecado alcançou toda a humanidade. E a evidência que todos são pecadores em Adão é a morte. Como eu sei que eu sou pecador em Adão? Como eu sei que as pessoas todas estão em Adão em pecado? Por causa da morte. Porque todos morrem. Todos um dia findará a sua vida aqui neste mundo. Então a morte é a evidência que todos os homens são pecadores em Adão. Mesmo assim, a queda ela estava nos planos eternos de Deus, para revelar de uma forma mais profunda a sua glória. E de que forma Deus revela a sua glória na queda? Com a morte de seu Filho Jesus. Na cruz, Deus usa de misericórdia e graça com aqueles que creem para salvar alguns. E usa de justiça e ira com outros ao condenar por recusarem a mensagem do Evangelho. Nós não conheceríamos essa graça e nem essa justiça sem a queda de Adão. Por isso, Deus nos chama hoje a nos arrependermos dos pecados e colocar a nossa fé em Cristo. Então, a queda estava dentro dos planos eternos de Deus. Isso iria acontecer. Isso iria acontecer para quê?
para que Deus manifestasse a sua glória diante dos homens. De que forma? Salvando agora pecadores por graça. Imagina se todos estivessem hoje lá no paraíso, né? Não tivesse acontecido a queda. E alguém falasse para vocês: olha, vocês conhecem a graça de Deus? Graça? Né? Não tinha graça, porque todos já estavam salvos. Misericórdia, todos já estavam salvos. Justiça, não havia ninguém para ser condenado. Mas quando há a queda do homem, o que nós vamos observar? Que os atributos de Deus, que nós falamos aqui já, eles começam a ficar mais claros e evidentes para nós. Então agora, o atributo da justiça de Deus, para nós faz sentido. Porque Deus, em sua santidade, Ele, ao condenar o pecador, Ele está executando a sua justiça. E Ele está sendo justo em condenar pecadores. Mas também agora, os nossos olhos se abrem diante da graça e misericórdia de Deus. Ao Ele salvar pecadores. Não merecíamos, mas ao sermos salvos, agora o atributo da graça, o atributo do amor, o atributo da misericórdia de Deus, fica evidenciado para nós. Então, com a queda, nós passamos a conhecer Deus de uma forma mais profunda, mais ampla, que agora nós passamos a compreender, a enxergar, a entender os seus atributos, não na totalidade, né, mas de uma forma básica. Nós temos esse acesso aos atributos de Deus, teremos esse acesso de uma forma mais profunda somente na eternidade, para conhecermos realmente o Senhor. Mas hoje nós já temos algumas coisas, né, pequenas a respeito disso, mas nós já conseguimos compreender sobre a graça. Vemos a graça do Senhor nos alcançando, a misericórdia dele nos alcançando. Vemos muitas vezes a justiça dele também alcançando. Por quê? Porque houve a queda. Mesmo que a queda foi algo mal, isso estava nos planos de Deus, para Deus se revelar ao homem. E o que é exigido agora de nós, uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar, é que todos os homens agora se arrependam dos seus pecados, enxergam que são maus e pecadores e miseráveis, e que isso pese em nosso coração, com o fim de colocarmos a nossa fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. É isso que agora é exigido de nós. Que analisemos o nosso coração, a queda, o pecado. Olhamos para nós e começamos a enxergar que há tantos pecados em nós, tanta imperfeição, que nós somos miseráveis espiritualmente. E que não há salvação fora de Cristo. Isso agora é para nos conduzir até a pessoa de Cristo, a fim de nós sermos salvos. Então, eu termino por aqui essa lição da queda do homem, o pecado e sua punição. Continuarei para finalizar, se Deus permitir, a semana que vem sobre esse assunto.